Olá, pessoal. Continuando, que caiu aqui, tá? Só caiu só, professor. Eu salvei essa parte. Salvei, tá? Tá lá, muito bacana. Vamos começar de novo, que tem mais tópico aqui. Teu café aí, vamos ver. E é isso. Um pouquinho aqui. Tô aqui, Oi. mas travado. Eu não sei por que tá travando tanto, mas enfim. Mas você aceitou? Eu aceitei. Chama de novo. Agora. Só um minuto. Tô aqui. Tá aqui? Falta só você entrar aqui. A minha tela tá preta aqui. Eu tô te ouvindo normalmente. É que esse estresse aí que não tira o nosso sorriso, porque o assunto é o que a gente ama. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, essa medicina pediátrica, numa avaliação com o doutor ou uma doutora, isso pode ser um grande início para uma avaliação pediátrica? Claro. Digamos que é o primeiro passo desse grande início, tá? Existem outras coisas, não é só isso, né? Você tem que... Você me cobra depois, hein? Depois você me cobra. Bom, é o primeiro passo de um grande início. Não é só um médico pediatra. Sim. Tá? Existe todo um corpo que precisa trabalhar. Você não vai fazer uma competição que você faz toda semana. Não é uma coisa que... E as pessoas precisam saber que vai ter alguma coisa diferente. Tá certo? Pelo menos um esboço de algo que no Brasil nunca teve. Tá certo? Todas as pessoas precisam ser comunicadas. Convido o Bernard para ser o padrinho do evento. Você é um cara muito querido no esporte nacional. Você tem condições de fazer o que você quiser. Mas a essência da coisa é o seguinte: uma proposta de mudança efetiva, organizacional. Verdade. Organizacional, principalmente para criar interesses das grandes instituições. Para ser algo que as pessoas possam falar: porra, por que não tem isso aqui? Por que a gente nunca pensou nisso? Tá certo? Então tem que ter o primeiro passo. Se ninguém nunca fizer, como é que vai ser? Verdade. Em Curitiba tinha uma competição que era em âmbito internacional, chamava Troféu Avelino Vieira, na natação. Eu nadei essa competição. Mas era a age group. Então, 13 anos com 13 anos, 14 com 14. Só que, dentro do 13 anos, você tem uma variação maturacional muito grande. Dentro do 14, uma variação maturacional muito grande. Né? Porque isso não é uma receita de bolo. Tá? Isso é uma coisa que varia de indivíduo para indivíduo. Eu posso ter... A tabela de Tanner, por exemplo, ela tem 5 ou 6 figuras de diferentes estágios. Na mulher, é pelugem pubiana e desenvolvimento mamário. E no homem, desenvolvimento genital e pelugem pubiana. Então, existe uma variação muito grande. Então, você tem que analisar isso para cada faixa etária. Daí, imagina
o pai e a mãe ouviram pela primeira vez que você vai fazer uma análise de desenvolvimento. Pô, se você não tiver embasado com um advogado, com a estrutura de direito esportivo, você corre até riscos. É verdade. Por quê? Porque não é uma cultura esportiva isso. Né? O máximo é, ele é da categoria infantil, ele é da juvenil. Pô, peraí, nós não estamos falando de categoria infantil mais. Nós estamos falando de pré-púbere, pós-púbere, né, púbere, que tem um universo muito grande disso. Até você descobrir, imagina, você vai fazer uma competição da Liga Paraibana. Se você coloca uma competição de categoria de base de 13 a 15 anos, quantas crianças você acha que vão participar? Aqui tem a faixa etária de 12 a 14, no voleibol, mais de 100. Tá. Isso de 12 a 14, no voleibol mais de 100. Mas nesse 100, qual é o perfil maturacional que a gente vai encontrar para cada faixa para você desenvolver uma disputa? Não sabemos. Não sabemos. Né? Na natação, são 5 clubes e tem 250 atletas. Dentro desse universo de 250, o que nós vamos encontrar em termos de perfil maturacional? Então não pode ser uma disputa interclubes. Vai ser uma disputa, coloca outro nome, não sei. Entendeu? Não sei. Isso tem que pensar. O que a gente está fazendo aqui é um brainstorming. Eu vi aí o professor Francisco do handball, que eu tenho visto algumas lives dele, muito bacana, eu tenho certeza que ele tem contribuições. Ele tem na prática. O Tadeu, na área da economia do esporte, qual é a contribuição do Tadeu? Né? Tem tanta gente que pode falar sobre isso, tem tanta gente que pode contribuir para que uma vez isso possa acontecer e uma vez a gente possa ter uma nova referência. Tá certo? Quantas pesquisas a Universidade Federal da Paraíba vai poder fazer durante esse evento? Ou antes, durante e depois. Vamos pegar uma pesquisa longitudinal. Essa competição vai ter de 3 em 3 meses. Aí você vai criar um histórico daquelas crianças que vão participar da competição. A criança A era pré-púbere na primeira competição, mas na terceira ela já não é mais pré-púbere. Mudou. Opa! Então tem um histórico aqui com conteúdo. Mas eu te falo sobre essa maturação. Você falou entre 12 e 14 anos aí. 13 anos e 14 anos. Como seria essa separação? Isso aí teria que ter uma conversa só para isso. Nós temos especialistas qualificados para isso. Mas vamos colocar, por exemplo, que a tabela chama tabela de Tanner. Isso se for pela tabela, porque essa não tem custo. As outras têm. Tabela de quê? Vamos pegar pela tabela. Então tem a faixa etária, que é a T1 é única e exclusivamente pré-púbere. Então vamos fazer uma competição pré-púbere. E aí você vai convidar de 10 a 14 anos e vai avaliar todo mundo nessa faixa etária quem é pré-púbere, só pré-púbere. Que é aquele que não tem pelo nenhum, que não tem desenvolvimento mamário nenhum. É considerado pré-púbere. Bom, isso é uma coisa. Achamos aqui, dos 250 tem 40 pré-públicos. Ok. Aí você vai botar uma prova de natação de alta velocidade para acumular bastante lactato e essa criança não tem condição de produzir lactato? Não. Então, qual vai ser a prova que a gente vai desenvolver na natação? Não sei. Vamos conversar. Os treinadores sugerem alguma coisa? Professor Francisco, você que é do handball aí, tem alguma opinião formada sobre isso? No handball poderia ser assim, assim, assim. Vamos fazer uma competição de habilidades. Opa! É uma competição, é um primeiro passo. Vai vir informação de todo lado. Vamos pegar tudo, vamos armazenar tudo, vamos criar um corpo para estudar isso e vamos discutir. Mas vamos criar a competição. O que não pode é você pegar uma faixa etária e fazer um trabalho tão bacana e na hora de colocar para competir, colocar numa prova. Quer dizer, Campeonato Brasileiro Infantil de Natação. Quais são as provas? 50 e 100.
Pô, você não vê prova de 1.500, de 800, prova aberta, 400 medley. Você está entendendo? Que é aquela que dá base para a criança. Entendeu? Então são situações... No treino de voleibol, Marcelo, vamos pegar aí em longo prazo. Quantos saltos você calcula que um atleta dá? Não interessa a categoria. Que um atleta dá para sacar, quantos saltos que ele dá para sacar, cortar e bloquear num treino de 2 horas? Você vai falar melhor que eu. Enes, eu não Não, fala um número aí qualquer. Calcula aí. Em treinamento, cada atleta salta mais de 50 saltos. Eu acho que até mais, mas vamos colocar 50 saltos. Mais de 50. Independente da faixa etária, cada salto que esse atleta dá, no impacto, você tem ações da gravidade que afetam a articulação do tornozelo, a articulação do joelho e, consequentemente, da coluna. Tá? Opa! Que tipo de treino que eu posso fazer para aumentar a vida útil desse atleta? Né? Prevenção. Eu vou desenvolver uma competição que o atleta tem que cortar com as 2 mãos. Eu vou desenvolver uma competição de handebol que o atleta tem que arremessar para o gol com as 2 mãos. Não sei como, mas que eu vou exigir isso para que ele possa pensar que ele tem o outro lado. O Marcelo está se sentindo desafiado aí porque eu cutuquei ele e eu coloquei ele para assinar com a mão esquerda e o cara deu nó cego. Se o Marcelo, que é um atleta de alto nível, teve essa dificuldade, pensa na estrutura tática e técnica do voleibol, se as categorias de base vierem com uma outra formação de domínio corporal, com outro comportamento motor. O que é comportamento motor? Abrange as áreas do desenvolvimento motor, abrange a área da aprendizagem motora e abrange a área do controle motor. Que são situações que precisam ter especialistas para cada área de atuação. Em termos de políticas públicas, a Aninha, minha querida Aninha, Ana, está aí com a gente, que faz parte do grupo de estudo da CEGEL comigo. Né? O que políticas públicas pode contribuir nessa questão? Não sabemos, vamos ter que colocar em discussão. Porque se as políticas públicas do esporte é para o esporte, se a gente está pensando no novo modelo para o esporte, o que isso vai alterar em termos de políticas públicas? O nosso professor, o Francisco, está falando aqui uma coisa bacana que o voleibol aqui faz muito. No handebol, existe uma tentativa de regras diferenciadas que minimizam as diferenças, mas os professores muitas vezes querem ganhar. Aí atrapalha a ideia. Mais valorização dos festivais. Os festivais é um grande ponto para a gente seguir essa linha da maturação, entendeu, Luiz? Tá no pacote. Se o nome campeonato traz tanto transtorno, porque o treinador da categoria de base precisa ganhar para se manter no cargo, no emprego, então vamos mudar o nome. Por isso que eu estou falando, o que menos interessa é o tipo de competição que vai acontecer. O importante é fazer algo diferente. Exatamente. Tá certo? Temos que pensar nisso. Como que vai ser feito? Você topa? Topo. Então, segunda-feira a gente vai estar começando a pensar alto sobre isso. Quando que vai ser? Quando que vai ser? É a partir do momento que a gente tiver um corpo estruturado de profissionais qualificados contribuindo para que isso aconteça. Bom, o Marcelo pode desenvolver um seminário virtual sobre essas questões? Pode. Então a gente vai lá para o YouTube, que pode ter uma mesa com 4, 5, 6 pessoas. Não dá para ser mais no Instagram, para a gente não ficar escravo do tempo e da conexão. Vamos para o YouTube, vai ter 3 dias de eventos, 10 mesas redondas, com 6 cada uma, com áreas diferentes. Então vamos ter a mesa redonda do direito. Aí, direito, a gente quer fazer uma avaliação maturacional. Qual é o respaldo jurídico que a gente precisa? Né? Doutor pediatra, o que a gente precisa fazer
para realizar e ter um ambiente que os pais possam ter conforto de saber que o filho não está tendo assédio sexual, porque isso é um problema. Né? Exatamente. Tem algum tipo de avaliação que pode fazer durante o evento? Professor, não é para competir, nós vamos participar. Então, não cobre do seu atleta resultado, porque a gente nem sabe que resultado que vai acontecer. Quais são os tipos de provas que a gente vai encontrar nesse evento? Eu não sei. Tudo que a gente está falando aqui são coisas que podem promover, se forem executadas, uma discussão nova. Opa! Que podem isso nunca ser aconteceu. absorvidas ou não pelas entidades, né, responsáveis. A sua parte você está fazendo. Né? Se você acredita nisso, se eu sou presidente de federação, você não tenha dúvida que eu ia promover alguma coisa diferenciada. Que eu ia promover eventos de capacitação interna, externa, né? Um workshop interno só para meus funcionários da parte administrativa. Agora eu vou fazer um evento, um seminário só com os treinadores da minha cidade. Agora é só com o professor das categorias de iniciação esportiva. Vocês já ouviram falar de desenvolvimento maturacional? Não. Não, eu não estudei isso na faculdade. Vamos discutir com a Faculdade de Educação Física. E por que vocês não dão fisiologia pediátrica? Olha o universo que você vai promover de reflexão, né, querendo fazer algo novo. Exatamente, é o que vai ser feito. Pode ter certeza disso, que eu vou te mandar. Não, eu vou acompanhar de perto e vou estar aplaudindo aqui, você não tem a dúvida disso. E torcendo para que realmente, pelo menos alguma coisa... Você pode ter certeza... Você pode ter certeza que o que puder contribuir, a gente vai contribuir. Lembrando que não é essa a salvação do esporte brasileiro. Essa é uma das ações que precisam ser discutidas. As outras questões são da parte de gestão. Se bem que o gestor precisa apoiar esse tipo de mudança. Tá certo? Então, por exemplo, o CBC é um órgão... se o cara que é vice-presidente de formação de atletas entendeu que precisa de uma discussão e ele é pediatra, existe uma possibilidade muito grande de que realmente algo possa acontecer. Em qual âmbito? Não sei. Né? Em qual âmbito? Eu não sei. Ele pode fazer algo lá com os vice-presidentes. Gente, olha, foi essa live aqui, o professor me questionou isso aqui, o que vocês acham disso? Vamos fazer um interfederativo ou um campeonato brasileiro só com avaliação? Não sei. Vamos, que tipo de evento que nós vamos fazer? Isso aí para a seleção brasileira. Bernardinho, o que você acha disso? A literatura fala que isso pode resguardar o atleta das categorias de base para que evite com que ele faça um treinamento com carga e sobrecarga elevada. Se isso acontece, ele está se preservando para dar resultados mais tarde. Sim. Se os Jogos Olímpicos, a grande maioria dos atletas tem acima de 20 anos, para que o atleta de 10 anos tem que dar grandes resultados? Exato. São perguntas que eu me faço. E eu não concordo. Eu, Luiz Carlos, eu fui para o doutorado estudar uma área que não é minha, que eu queria entender o que é o conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento. Né? Então, para você entender o conhecimento, você tem que entender o desconhecimento. E quando eu falei com você aquelas diferenças de desconhecimento, a gente consegue encaixar vários perfis dentro desse quadro. Então, nós temos que diminuir o que você sabe e aquilo que é conhecível. Nós temos que diminuir esse caminho. Nós temos que promover discussões, reflexões, né, em diversos âmbitos. Ô Luiz, sobre executar, sobre ter atitude para o benefício inicial do nosso projeto, junto com o CBC, do nosso projeto Liga, lembrando que a gente é uma entidade, Liga Paraibana e Federação é totalmente outra coisa. A gente tem condições, temos profissionais envolvidos
está entrando mais para o projeto da Liga Paraibana, do projeto nacional de formação de atletas para a formação olímpica junto com a CBC. A questão é, você falou aí, muito bacana ali, do primeiro passo para que as grandes entidades, as principais que eu falo, perceber os nossos resultados e perceber que é o caminho. E além de perceber, abraçar a causa, chamar para ouvir como foi feito, para ser implantado. Vamos lá, vamos pensar aqui. Esse é o nosso sonho, entendeu? Eu sou o Marcelo Nascimento, presidente da Liga Paraibana. Bom, a Liga tá, de alguma forma, ela tem alguma relação com a Federação Paraibana. Das modalidades que você quer promover essa mudança. Isso. Presidente da federação, você está nessa comigo? Ó, é isso. Tô. Não tô. São as duas situações que podem acontecer. Tô e não tô. Tá? A internet pode promover um encontro seu com o doutor Fernando Cruz, do CBC. Doutor Fernando, outro dia o senhor conversou com o Luiz Carlos e ele também conversou comigo. Tá? Esse cara está cutucando a gente aqui. Doutor, o que o senhor acha disso? Vamos pensar, eu ofereço a minha liga para fazer algo diferente. O CBC abraça essa causa? Abraça, não abraça. Tá? Mas, com quem quer que seja, ninguém pode te impedir de fazer o novo. Você pode, sim, ter parceiros. E quanto mais parceiros, melhor. Tá? Então, só depende do Marcelo promover uma reflexão. Eu vou fazer algo diferente. Então, o primeiro passo pode ser você pode ter a honra de dar. Ok? Então, a partir disso, vamos em frente, vamos ver o que acontece. Né? Se, de repente, amanhã a federação entender que vale a pena estar do lado, a CBC entender que vale a pena estar do lado, pode ser que a CBC converse com o Comitê Paralímpico, com o Comitê Olímpico, com a Confederação Brasileira de Deporte Aquático, e por aí vai. A gente não sabe. A gente só vai saber se isso acontecer. Exatamente. Ô, Luiz, gestão de clubes e administração de clubes. Qual a diferença dessas duas teses? A administração é uma das áreas que compõem é uma das ciências que compõem a gestão do esporte. Desenvolver um trabalho administrativo é da área da administração. Você tem que ter administrador. Eu, Luiz, fui aproveitar o nome que eu tinha aqui na minha cidade para fazer uma escola de natação. Então, eu sou um professor de educação física que aprendi a trabalhar com corpo em movimento, tive os meus resultados dentro da natação. Tá? Atleta campeão brasileiro, recordista brasileiro, tive um monte. Aí vou fazer uma escola de natação para mim. Quando eu fui para o outro lado da mesa, eu deixei de ser aquele professor reconhecido para ser um aventureiro na área administrativa. Eu não sabia nada. Então eu tive 1 ano só de prática. Você está entendendo? Gestão é quando você faz todo o desenvolvimento de um projeto que tem que ter base administrativa. Então, eu costumo falar que a administração é mais execução, vamos dizer assim. Boa. Você, em pleno século XXI, você concorda que o presidente de um clube, seja ele qual for, deve ser o solidário para um clube ou ele deve ser remunerado para que ele possa gerir o clube? O Tadeu acha que a gente não precisa, no caso do presidente, eu acho, por mim, que o ideal seria que o presidente pudesse se dedicar ao clube. Você está gerando um negócio, um emprego, uma profissão. O Tadeu já acha que não é necessário, desde que tenha alguém que responda por isso. Tá certo?
O Minas Tênis Clube, o presidente ele não recebe o salário, mas lá tem gestores que fazem esse papel. É um modelo empresarial, tá? Então, isso ainda é uma coisa, eu tenho opinião, mas respeito a opinião do Tadeu e entendo o que ele falou. Luiz, o presidente não precisa, ele pode ser voluntário, desde que ele não atrapalhe. E para ele não atrapalhar, tem que haver mudança estatutária. Você, na sua liga, tem um estatuto. Quando que a sua liga foi criada? Foi criada em 1980. Então nós estamos falando de uma liga, 80, 90, 2000, 2010, 40 anos atrás. Opa! Já não cabe na era de hoje. Hoje a criança já nasce com o celular na mão, dominando muito mais do que a gente. Então a geração é outra. E isso vai ser atrativo para quem? Se a gente vai fazer um trabalho para modificar e trazer interesse de parcerias, a gente tem que falar de um contexto moderno. Tá certo? Nós temos que falar de novos conhecimentos. Exatamente. Então, essa discussão, quem é que é profissional, quem que não é, vamos deixar isso de lado. Primeiro, temos que pensar o seguinte, o estatuto do clube, na pior das hipóteses, tem que estar atualizado para 2020. Porque se eu estou em 2020 e o negócio está em 1900, tem alguma coisa errada. Mas aí eu te falo, a minha pergunta é simplesmente essa, sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque os presidentes das federações seguem esse protocolo. Sim, porque as federações e confederações também fazem parte desse contexto. Mas as confederações têm gestores que recebem salários. Tudo bem. As federações não têm. Que bom que recebe, desde que desempenhe um papel compatível com os dias atuais. Agora, se você recebe um salário para ser gestor e você desenvolve um trabalho que não é eficaz, que não tem excelência, também não adianta. Vamos profissionalizar a gestão do esporte do Brasil. Beleza. Mas quem vai ocupar os cargos de comando do esporte, meu amigo? Você sabe o que eu ouvi? Ouvi de um gestor de uma confederação? O quê? Eu ouvi assim, Marcelo, não brigue com nenhuma federação, porque a gente precisa delas para continuar na gestão. E aí? Tá enraizado. O que é que você me fala? Isso são situações que estão enraizadas. A gente está falando disso o tempo inteiro. É do enraizamento cultural. Existe uma cultura organizacional, tá? Toda organização esportiva tem a sua cultura. Qual é a cultura organizacional compatível com os dias atuais? Está pautado em gerar conhecimento? Está pautado em ter um ambiente inovativo? O professor está lá com 10 alunos no primeiro estágio da escolinha. Aí, todo mundo sabe que na segunda-feira ele vai dar essa aula, na terça ele vai dar essa aula, na quarta... Quando é que esse cara vai inovar na aula dele? Ele está preocupado com isso? Não. Então está dentro dessa cultura organizacional enraizada. Então é de A a Z que a gente está falando. A mudança tem que ser promovida de A a Z. Exatamente. Porque isso nos leva a entender que você precisa de uma mudança significativa. Por isso é que eu falo, tem que ser dado o primeiro passo. Se não for dado o primeiro passo, não adianta nada. Porque a gente só vai ter um modelo, visualizar um modelo organizacional. E deixa eu te falar um negócio. Porque os principais eventos do mundo hoje se chamam de ligas independentes. Por quê? Os modelos, os Estados Unidos, a base do esportivo americana, ela tem um modelo diferente do Brasil. Né? É pautado pelo esporte universitário, pelo esporte profissional, pelas franquias. O Brasil é esporte clubístico. Tá? Então, nós temos que, se a gente quiser mudar hoje, nós vamos abandonar esses espaços? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Adequar os clubes aos novos tempos.
A gente evoluiu, Luiz. Luiz, Não adianta copiar o que existe de sucesso lá, se aqui o perfil é outro. O que a gente tem é que Luiz, adequar o perfil aos tempos modernos. a Lei Pelé salvou os eventos esportivos no Brasil. A Lei Pelé salvou os eventos esportivos no Brasil, liberando o desenvolvimento de ligas. Tá. Quais os Na principais prática, eventos do Brasil? Fale para mim. tá. Na NBB, prática, isso está funcionando? NBB tá. NBB é o melhor evento de basquete do Brasil. Traz estrangeiros, traz tudo. É uma liga. Um caso. Você me deu um caso. A Superliga de voleibol é comandada 75% pelos clubes. 2 casos. Entendeu? No nível brasileiro, 2 casos é suficiente? Não. Não, mas as outras... Mas aí eu te falo. Foram 2 casos que profissionais, junto com clubes, tiveram coragem para desenvolver. Maravilha. Os outros estão fazendo? Não. Então não adianta. Mas é uma referência para os outros fazerem, Luiz. Cabe coragem. Há quanto tempo que tem a Superliga? 25 anos, foi? 25 anos. De lá para cá, alguma confederação ousou copiar alguma coisa nesse sentido? Não. Infelizmente, não. O basquete copiou. O basquete copiou e passou. Ótimo. Basquete copiou e passou. Tá legal o basquete. Eu acompanho o basquete. Mas é pouco para o esporte brasileiro. É pouco. O basquete feminino, como é que tá o basquete feminino hoje no Brasil? Inferior. Tá funcionando? Não. Então, se dentro da própria confederação de basquete esse modelo não está funcionando, alguma coisa precisa mudar. Mas aí eu te falo... É o que eu falo. São ações isoladas. A gente precisa de algo institucionalizado. Isso, na minha humilde visão de quem estudou... Tá certo. Você está entendendo? Assim, você está certo. Gente... Mas infelizmente, eu cravo aqui, Infelizmente, eu não queria cravar, eu não queria falar isso, mas eu falo, das instituições que a gente espera, não vai vir. Cabe a gente dar um passo. É o que você está falando, sim, eu sei. Mas a questão que, exemplo, eu sou técnico, exemplo, tá? Eu não sou, mas, exemplo, eu e Luiz é técnico da seleção paraibana de bocha. Eu e Luiz viaja para o Brasil todo há 20 anos, sem dar oportunidade para outros técnicos. Eu vou te falar o seguinte, eu vou apoiar a federação ou vou apoiar uma liga que ele está vendo, que está crescendo, que tem público, que tem imprensa. Eu vou apoiar quem? Eu vou brigar com a federação? Não vou brigar. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser um impeditivo de que você promova uma mudança, que você promova uma discussão. Exatamente. Muitas das vezes, olha só, muitas das vezes, eu falei de organizar uma competição diferenciada, mas seria até mais coerente, por exemplo, promover um evento diferenciado. Vamos colocar um congresso brasileiro de esporte nos tempos atuais. A Uniesport promoveu agora o Fórum Internacional de Gestão do Esporte, que foi virtual. Eu promovi aqui em Juiz de Fora, 10 anos atrás, o Fórum Internacional de Gestão do Esporte. Nós tivemos 40 participantes, palestrantes. Foi um marco. Nada te impede de fazer isso.
O que não pode é continuar do jeito que está. Quem vai fazer, como vai fazer, isso não interessa para o momento. O que interessa é o que o Marcelo vai fazer na segunda-feira. Isso é que interessa. Se a nossa conversa aqui, daqui a pouco vai virar até papo de botequim, porque, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Nós temos que falar baseado em evidência científica. A ciência nos fala que, da forma como está sendo desenvolvido o esporte hoje, não está legal. Ponto. Ponto. Isso é fato. Fato. Tá certo? Então, alguma coisa precisa mudar. Quem vai ser o agente dessa mudança? Essa é a questão. Tá certo? Se a gente desligar aqui agora, já tem 2h30 que nós estamos aqui, meu amigo. O assunto é instigante. Entendeu? Nem parece. Se a gente desligar aqui agora o celular vou manter o meu dia a dia, nossa conversa não serviu para nada. Aqui e abandonar as federações. Eu respondi, não abandonar, criar soluções com apoio ou não delas. Acabou-se. Claro, é o que eu estou falando. Então, a gente pode sair daqui agora dessa live respirando. Quer dizer, com uma live, eu consegui que um agente importante do esporte brasileiro entendesse e concordasse comigo que precisa mudar. Aí, na semana seguinte, eu estou com uma pessoa que tem o poder de mudança e que quer fazer. Opa, já é lucro. Basta agora, vamos desligar o celular e vamos arregaçar a manga. Como diz o padre, como diz o pastor, né? Termina a missa, começa a missão. Porque se você vai na igreja lá, reza, amanhã você abandona um animal, você vai roubar, você fura fila, qualquer coisa, você não está colocando em prática. Então não adianta nada. Então, que essas 2h30 aqui sirvam pelo menos para que o primeiro passo possa ser efetivado. Se efetivar, maravilha. Valeu por tudo. E essa termina vai aqui. Ser efetivado. Vai ser efetivado. E essa conversa ela não termina aqui. Muito pelo contrário, ela está começando agora. É o primeiro passo. Meu amigo, tem muita gente bacana para participar dessa conversa. Tem muita autoridade esportiva que vai se interessar. Para isso, a gente tem que dar o primeiro passo. De nada adianta se a gente ficar na conversa aqui, eu acho. Não. É institucionalizado? É. Ok. Não é? Então não adianta nada. O bacana, Luiz, que em nenhum momento eu e você falou essa palavra. Eu acho. Tudo baseados em dados. Isso é muito bacana. Claro, baseado em evidência científica. Se não for assim, não tem fundamentação teórica. Aí as mudanças se tornam empíricas. Aí as mudanças se tornam empíricas. Entendeu? Tem que haver... Stefano aí, Vieira 74, está falando, trabalho em conjunto sempre. Quem são essas pessoas que vão trabalhar? Vamos começar a pensar. Ele é o técnico nosso. Em âmbito da liga, é o Marcelo sozinho? É. Ele faz o que ele quer? Faz. Não. O Marcelo tem a secretária, tem o professor, o diretor disso, daquilo, tá. Então, vamos conversar. Primeira coisa. Segunda coisa, Universidade Federal do Paraíba. Terceira coisa, Federação Estadual. Qual modalidade? Modalidade natação. Professores, dirigentes de clubes, treinadores, e mídia, e por aí vai. Entendeu? O nosso aqui é o primeiro passo. Amarrou o sapato, o tênis, para dar o primeiro passo. Agora, vamos... É outro nível de discussão. Ô Luiz, o Stefano Vieira aqui é o nosso técnico principal de natação das categorias de base e principal, e ele faz o teste de lactato direto. Tamo junto, então. Temos muito assunto. Temos muito assunto para conversar, porque ele tem experiências, ele tem um histórico de ações que foram desenvolvidas certas ou erradas, que a avaliação permite a ele verificar o trabalho dele. Né? O ácido lático não é um vilão, o ácido lático é uma informação. A minha sobrecarga está elevada, a sobrecarga está insuficiente, então vou ajustar.
É isso que a gente precisa, fundamentação teórica. Agora, eu acho que se eu der esse treino vai ser legal, tá muito Não, isso empírico. aí existe mais não. E isso vai da ação esportiva, da ação de iniciação, da ação de alto rendimento e da ação da gestão. É um campo amplo. É isso que a gente precisa entender. Perfeito. Ô, Luiz, quais os pilares mais importantes de uma gestão esportiva? Eu estou falando de um gerenciamento de modalidades, de clubes. É complicado falar, porque depende muito da estrutura. Você falar de pilares para gerir o Minas Tênis Clube é um, pilar para gerir um clubinho é outro. O clubinho que eu falo é um clube pequeno, de uma cidadezinha lá do interior, tal. Assim, você tem que ter um suporte, você tem que desenvolver um planejamento, você tem que ter entendimento do seu papel no clube. O que você quer com a sua atuação no clube? Aonde você quer chegar? Né? Isso é importante. Se você sabe qual o seu papel na estrutura, por exemplo, se você chega numa empresa e você faz uma pergunta para o assessorista do elevador e ele responde, isso não é meu papel, a empresa está desconectada. Agora, Exato. Pois não, senhor, eu posso contribuir com o que com o senhor? Aí a empresa está falando que ele sabe qual é o papel dele para a empresa, ele sabe quanto que ele custa para a empresa, e ele sabe o que a empresa ganha com ele. Por quê? Porque ele está envolvido na cultura organizacional dessa empresa. Quantas organizações esportivas no Brasil possuem uma cultura organizacional? Entendeu? Quantas organizações no Brasil possuem entendimento sobre o que é fluxo de conhecimento? O que é inovação organizacional? Elas estão preparadas, as organizações esportivas estão preparadas para inovar o seu modelo organizacional, deixá-los compatível com os dias atuais? Não. Então, saber qual é o pilar é importante. Mas saber qual é o seu papel dentro do esporte. Você, Marcelo, tem a sua relevância como atleta. Então, você é uma pessoa formadora de opinião. O Marcelo, gestor, tem também a relevância? Tem. Em que nível essa relevância está? Eu sei. Que eu promovo. Então, se você sabe, então, opa. Mas adianta ser só o Marcelo? Não. Então, nós temos que trabalhar com quem? Vamos descobrir quem são os stakeholders desse contexto. Interno e externo. É mais fácil você pegar um clube como o Minas Tênis, que tem tudo em suas mãos para se desenvolver, ou você pegar um clube do zero para que você possa desenvolver cada ponto com a sua filosofia? Pegar o Minas Tênis Clube, que tem tudo para desenvolver, não é fácil. Muito pelo contrário, porque a cobrança é muito maior. Muito maior. Ele trabalha em cima dos resultados, Marcelo. Entendeu? Então, é claro que se você pode começar de um trabalho do zero, você coloca a sua cara. Ou a cara do grupo que está fazendo a gestão. Tá certo? Eu penso assim. Tá? Agora, você imagina uma estrutura que já funciona no Minas. Aí você quer provar que funciona, mas pode melhorar, você tem que desempenhar algo relevante para que eles possam realmente acreditar que aquilo possa ser um agente de mudança. Senão você vai bater em vão lá. Então depende muito da sua posição, do seu contexto, do seu ambiente que você está. O ambiente da Liga Paraibana é um, o ambiente da Confederação Brasileira de Vôlei é outro, quem está envolvido, quem são esses personagens, qual é o foco, qual é o objetivo, quais são as ferramentas utilizadas para desenvolver. Né? Quer dizer, existe a ABRAGESP, Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Ela organiza um Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte por ano. É suficiente? Não. Não. Você está entendendo? Então, a Liga Paraibana, a partir de agora, todo mês, ela vai desenvolver um evento de capacitação. Se vai chamar seminário, se vai chamar congresso, se vai chamar workshop, não interessa.
O que interessa é o seguinte, você vai fazer isso uma vez por mês para cada modalidade? Vou. Opa! Boa. Eu sou um agente de mudança. Entendeu? Porque se você falar e as pessoas cruzarem o braço, cruzou o braço, pode saber que já está rejeitando a sua informação. Porque a comunicação, o processo comunicacional entre os stakeholders tem que ser uma via de mão dupla. Mão e contramão. Se eu te falo X e você me devolve X de informação, não houve alteração, não houve valor agregado. Tá? Então, o novo conhecimento, ele só surge a partir das trocas de informações. Eu trocar informação com o Marcelo é uma coisa. Eu trocar informação com o Marcelo, com o cara do direito esportivo, com o cara disso, com o cara daquilo, da sociologia, da medicina, é outra, completamente diferente. Eu estou escrevendo, o professor Antônio Carlos Gomes foi da minha banca de doutorado. E a gente está escrevendo agora sobre gestão do treinamento desportivo. Aí eu estou estudando lá quais são as áreas e as sub-áreas da medicina. Eu descobri outro dia, cara, Congresso Brasileiro de Oftalmologia do Esporte. Caramba. Você já tinha ouvido falar? Não. Então, opa! Você sabia que tem a Associação Brasileira da Enfermagem Esportiva? Não. Você sabia que existe a odontologia do esporte e que ela, uma das sub-áreas dela trata inclusive de doping? Então, como é que a gente pode falar que nós estamos compatíveis com os dias atuais? É importante a gente abrir o leque. Eu tenho um amigo que fez uma tese de doutorado, que ele fez o levantamento geoespacial da Barra da Tijuca. Ele analisou quais foram as alterações que aconteceram no período pré-olímpico em relação ao meio ambiente. Então, geografia tem que estar no contexto da gestão do esporte. Fizeram lá o estádio, que hoje chama Newton Santos, lá, o estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Aonde que eu vou estacionar o meu carro no Engenhão? Como é que você... Fizeram um centro de treinamento, um centro de referência do atletismo em Manaus, o lugar com maior umidade relativa do ar do esporte brasileiro. Como é que a gente vai colocar atleta para fazer treinamento de alto nível num lugar desse? Sem avaliação antes, né? A atleta que é considerada o símbolo da garra olímpica foi a Gabriele Anderson, que foi a atleta que chegou lá cambaleando da maratona. Aquilo é um erro de análise em relação ao que você ia encontrar em termos de clima. O horário da corrida. Ela quase cozinhou o cérebro dela. Você está entendendo? Então, quer dizer, são todas as evoluções que a gente precisa, informações e coisas que a gente precisa ter. E não vai ser numa conversa de 2h40 que a gente vai resolver o problema do esporte brasileiro. Por isso que eu te falo, foi julgada a semente, julgamos a semente. Né? Nós temos uma pessoa... Colocamos para aguar, né? Colocamos para aguar. Agora vamos ver o que dá. Você tem um desafio muito grande pela frente. E conte comigo. A culpa é sua. Meu amigo, é muita conversa. Ô Luiz, o que a gente tira, para a gente finalizar, o que a gente tira, bem direto, claro e objetivo, o que a gente tira dessa nossa primeira live? Eu tiro que eu consegui encontrar em você uma pessoa ávida por mudança. Esse é o mais importante. Se você perguntar para mim o que você mais gostou da live de hoje, é isso. Por quê? Porque não adianta eu falar da minha pesquisa, falar dos estudos, falar de uma proposta efetiva de mudança e você não acreditar. Então, para mim, o mais importante foi saber que o Marcelo... E não quer dizer que eu estou errado, que eu estou certo não, viu, Marcelo? O que eu quero é que a gente promova uma discussão ampla sobre uma mudança efetiva para o esporte brasileiro. Porque se a gente não é uma potência olímpica hoje,
né? Então, nós estamos repetindo os mesmos movimentos esportivos do passado. E isso não vai levar a gente a lugar algum. Então, o primeiro passo tem que ser dado. Verdade, Né? verdade. Então, você tem a sua relevância como atleta, eu tenho a minha relevância como atleta, você tem a sua relevância como dirigente. Pessoas que estão aqui nos assistindo até agora, pô, nós caímos 10 vezes hoje, nós temos aqui 9 pessoas que estão aqui. Pô, parabéns pela live, muito bom, um sonho possível. É possível sim, Stefano. Eu acredito nisso. Desde que a gente encontre pessoas que queiram mudanças. Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, você está em João Pessoa, Paraíba. Não interessa, a live está nos unindo aqui. Isso é uma coisa dos novos tempos. A tecnologia está a nosso favor. Então nós temos que usar. Ela faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Só que a gente não pode esquecer que inovam-se pessoas. A Gol não tem nenhum avião. Não interessa. Por quê? Porque o que eu invisto é no meu recursos humanos. Você está entendendo? Gerir conhecimento, gestão do conhecimento. Né? Não podemos falar mais no esporte sem abranger essas áreas de atuação. Exato. Gestão de conhecimentos. Pô, Luiz, apaixonante a nossa live, muito obrigado. Não foi a causa, não foi a questão da internet que caía, voltava, que não tirou o brilho do nosso sorriso, do nosso assunto. Muito satisfatório, demais. E principalmente eu percebi que você é mais espetacular, tem que estar em grandes eventos, passando essas informações, esses dados reais, para que não só eu, mas muitos clubes possam absorver, que possam somar na prática com essas novas ideologias, para que a gente possa, em breve, ter sucesso com mais quantidade de jovens. Obrigado pela oportunidade. Meu amigo, a pandemia, ela trouxe para a gente a oportunidade da gente mudar. Tá? A pandemia está nos dando essa oportunidade. É triste? É. Mas a gente não pode ficar parado. Ninguém vai cruzar o braço. Então, uma das causas até da nossa live ter caído bastante, eu acredito que seja pelo congestionamento. Deve ter umas 50 lives agora junto com a gente. Até isso, a gente pode conversar, quer dizer, vamos fazer um outro horário? Vamos, porque tem menos gente trabalhando, porque a gente fica ruim quando está assim. Mas eu sugiro, inclusive, que a gente possa pensar no YouTube da vida, que a gente possa ter mais pessoas conversando. Verdade. Tá? Melhor. E assim, eu tenho em mim o seguinte: eu busquei o conhecimento, eu busquei as informações. Quando a gente entra numa biblioteca, a gente não encontra conhecimento, a gente encontra informação. Isso. Conhecimento tem quem escreveu o livro, quem escreveu a tese. O que você vai fazer com aquela informação é que vai te proporcionar ou não novos conhecimentos. Tá? Verdade. Então, eu acho que a gente tem que estar todo dia em busca da informação e do conhecimento, mas nesse momento é importante que a gente tenha pessoas que também queiram mudança. E vamos ouvir, vamos ver o que eu tenho para falar, o que você tem para falar, o que todo mundo tem para falar, daquelas pessoas que querem a mudança. E aí a gente consegue colocar em discussão e em comparação. É isso que importa. Perfeito. Vamos sair daqui hoje felizes porque a gente se congregou nas nossas ideias, nos nossos ideais, mas principalmente nos nossos sonhos. Pessoas que viram a gente conversando também. Essa é apenas a nossa primeira live. Verdade. Apenas a nossa primeira live. Então vamos pensar em novas ferramentas, em situações que a gente possa ter mais pessoas participando. Isso é fundamental. E eu te agradeço a oportunidade, te agradeço por você acreditar no que foi falado. É importante demais isso para mim, é o mais importante para mim, tá? Mas é apenas o primeiro passo. A gente tem que dar continuidade. É o primeiro passo. Eu tenho 2 pontos aqui que eu fiquei muito interessante em praticar. Eu vou te passar 2 pontos que são reais de ser praticado. E
Vai ser muito bacana essa experiência e vou te deixando informado, porque essa live pode ter, pode não, vai ter muitos frutos a partir dela, se Deus quiser. Conta comigo, meu amigo. Conta comigo. Vamos em frente. Eu agradeço a todo mundo que aguentou aí as nossas quedas da live, mas estão aí porque querem. Então, eu tenho que agradecer de coração essas pessoas e obrigado pelo canal que você abriu para mim. Eu fico muito honrado com isso. Quem agradece sou eu e desde já eu já convidei e agora é oficial. Cada vez mais a gente espera você em breve aqui em João Pessoa para conhecer o projeto. Assim seja, meu amigo. Beijão no coração. Obrigado, Marcelo. Grande abraço, Valeu, querido. Tchau. Pô, pessoal, espetacular, né? Pô, Milka, parabéns, obrigado pela participação. Pô, todos que ficaram até agora nesse vai e vem, tela parada, muito obrigado pelas oportunidades de vocês estarem aqui conosco, tá? Um grande abraço, se cuidem, Deus abençoe a todos. Valeu!